Senhores vereadores. Ataca diretamente. Cadê a discussão? Cadê o... Vou sentar porque você está mandando. Vou sentar porque eu vou sentar. Estou cansado. Tem do armário aí? Cansado dessa ópera aqui. Tá, tu me acelera hoje para acabar cedo. Eu tenho um sepultamento para ir. Ó, explicação pessoal. Quem é que vai querer? Pode ser? Havendo-me legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e das proposições apresentadas. Ofícios do Prefeito Municipal de Florianópolis. Aqui é o quê? Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convite da Assembleia Legislativa a participar da audiência pública, ofício do vereador Lela, ofício da Secretaria de Segurança do Estado, ofício da Associação Amigos do Estreito, ofício do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, indicação do vereador Dalmo, indicação do vereador Dalmo, indicação do vereador Herádio, indicação do Herádio, indicação do Bruno Souza, indicação do Maicon Costa, indicação do vereador Maicon Costa, indicação do vereador Maicon Costa, requerimento do vereador Claudinei, requerimento do vereador Dalmo e o projeto de lei complementar da vereadora Maria da Graça. Obrigado, senhor secretário. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito o sorteio das bancadas. Primeiro partido, por 2 minutos, PTB. Declina ou vai usar? PTB. 2 minutos, vereador Fábio Braga. Cadê? Não veio? Cadê? Presidente, vereadores, só fazer um registro aqui da presença no plenário do nosso amigo Roberto Carlos, figura caricata, figura conhecida da cidade, membro do nosso grupo do Mercado Público. Seja bem-vindo, Roberto Carlos. A sua presença engrandece a Câmara e a alegria. Obrigado. Vereadores, eu queria só fazer um informativo aos vereadores. Hoje, na reunião da Comissão de Viação e Obra, nós tivemos um debate muito importante, vereador Bruno, sobre a questão de nomes de rua e tramitação de projetos na Prefeitura de Florianópolis. Como todos os vereadores sabem, há algumas recomendações, vereador Maico, de não aprovação de nome de ruas, de possibilidade ou não de parcelamentos irregulares de solo, vereador Afrânio. E hoje a gente solicitou, junto à Comissão de Viação e Obra, a realização de uma grande reunião entre a Câmara de Vereadores, na Comissão de Viação e Obras, e todas as comissões de todos os vereadores que quiserem participar, vereador Catume. O Ministério Público de Santa Catarina, Casan, Celesc, Secretaria de Obra e PUF, um grande debate positivo para a cidade sobre até onde podemos fazer a nomeação de ruas de parcelamento irregular, que critérios utilizar, e resolver por uma vez de toda, pelo menos, um bom pedaço desse grande problema da cidade, que são as ocupações irregulares, os parcelamentos irregulares de solo, vereadora, e, inclusive, as situações consolidadas. A gente sabe quanto é difícil ligação de luz, algumas ligam, algumas não ligam. Então, a gente está propondo, vereadores, um grande debate via Comissão de Viação e Obras, mas com a participação de todos os vereadores, para debater a questão de nomeação de rua, não mais no varejinho, projeto por projeto, mas sim um grande bloco de resoluções para resolver de vez, pelo menos, situações passadas, para que a gente passe uma régua e pare com essa situação de varejo, de projetinho por projetinho de nomeação de rua. Gostaria de contar com a presença de todos os vereadores nessa empreitada da Câmara de Vereadores, sobretudo da cidade. Obrigado, vereador Fábio. Realmente um tema de grande relevância para o município de Florianópolis. Próximo Partido Democrata, ausente. Próximo Partido Bloco, como fala o Bloco, o vereador Bloco.
Vereador Lino Pérez, por 2 minutos, vereador Lino Pérez. Senhor presidente, em exercício, Roberto Catume, mesa diretora, vereadora, vereadores, ao público que nos assiste e aos telespectadores. O assunto que me traz nessa hora aqui, pertencendo ao bloco, diz respeito à audiência pública que o nosso mandato está organizando para segunda-feira, agora dia 27, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, em apoio, em conjunto com a própria Alesc, para tratar da medida provisória 759 de 2016, que é possível que seja votada dia 13 de abril, que trata, na realidade, de toda vamos dizer, uma medida fundiária que pega terras rurais e urbanas no país. Então, é um assunto central hoje, porque ela descaracteriza o que se acumulou desde a Constituinte de 88, da chamada reforma urbana, quer dizer, a terra com sua função social, enfim, né? Então, ela pega uma parte das terras públicas e tenta levar para o mercado imobiliário grandes porções de terras. Então, isso é um assunto que está envolvendo no Brasil inteiro o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, que se reuniu, inclusive, em Brasília, na semana passada, por uma posição de todos os CAU do Brasil contra essa medida. Também envolve outras categorias profissionais, as 4 centrais do movimento popular hoje, da moradia e urbano, que fazem parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Enfim, estão mobilizando, mas, infelizmente, essa medida provisória veio muito em cima, não se realizou um debate amplo sobre essa medida provisória. O presidente Temer encaminhou e temos agora... 30 segundos. Vai entrar na pauta... Mas, questão de ordem, senhor presidente. O bloco quer conceder mais 2 minutos, vereador Lino. Obrigado. 2 minutos para o vereador Lino. Agradecemos, vereador Afrânio, do bloco, mais 2 minutos. Então, o que aconteceu? Ela vai ser agora colocada em abril, não houve tempo de debater esse tema sensível da questão fundiária, pega terras rurais também. Tem um discurso da medida provisória, ela é um pouco extensa, que permite que se na laje, em áreas, vamos dizer, chamadas de favelas, ou comunidades, né? Vamos dizer que são áreas irregulares. E aí também isso afeta a lei lei fundiária nacional, da regularização fundiária, a 3977, desculpe, a 11977, que já trata esse assunto da regularização fundiária. Então, eu não posso aqui me estender em pouco tempo, mas ele desregulamenta e fere a própria lei 11977, de 2009. Então, eu tenho que fazer um debate com mais calma, para ver o que de fato o presidente Temer quer com essa lei e o que fere, o que já foi acumulado nesses anos, inclusive desde 2008, da Constituinte, inclusive pegando o Estatuto da Cidade, a Lei 10.957, de 2001, na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse aspecto que eu queria conclamar aqui nos nossos vereadores presentes, o vereador Fábio Braga, que é da comissão, presidente da Comissão de Viação e Obras Públicas, que pudesse comparecer na LES, segunda-feira, às 19 horas, vereador, a Comissão de Viação, no mínimo, nela, né, para que pudesse lá, nós debatemos lá, que vai estar o CREA, CAU, IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, nós estamos chamando também a Associação dos Engenheiros, enfim, as organizações comunitárias, as universidades, para debater que marca esse regulatório que vai acabar desregulamentando. Então, no mínimo, eu estou levantando, nós estamos atrás de ver a posição do CONFEA, mas do CAU, em nível nacional, todos os CAUs regionais estão contra essa medida. No mínimo, contra o conteúdo, mas pelo menos da forma assodada que está sendo feita, e pode ser votada agora no início de abril. Então, isso eu queria conclamar aqui essa casa, a população em geral, que pudesse participar, e digo mais, que os membros do núcleo gestor, do plano diretor, que estão debatendo na linha da função social da propriedade, para que o nosso plano diretor tenha a sua função social, que ele pudesse estar participando.
Mais 30 segundos. Agradeço, senhor presidente. Na segunda-feira, que pudesse participar todas as comunidades representantes, o Sinduscom, a CIF, enfim, todos pudessem participar. Nós estamos convidando também para segunda-feira debater esse tema que pega a questão fundiária, que é sobre a base sobre a qual se assenta qualquer processo de regularização territorial. Então, é isso que eu deixo aqui para nós debatermos e convido a Sacar a estar presente. Né? Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Lino Pérez. Próximo orador, vereador Lela, por 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham, venho à tribuna aqui trazer um belo exemplo de resposta proativa à sociedade de Florianópolis, quando do encaminhamento do nosso gabinete, no dia 15 de março, nós encaminhamos ao Carlos Alberto Justo da Silva, o doutor Paraná, secretário de Saúde, um pedido de informações quanto à falta de remédios, de medicamentos controlados, medicamentos até razoavelmente que eram normais nos postos de saúde do nosso município, e que, a exemplo assim da simvastatina, do 20 miligramas, de pirona, remédios controlados como para pressão e diabetes, estavam faltando, e no dia 15 mandei o pedido de informação, dia 20 já de março, a gente recebeu a informação, está aqui, do secretário de Saúde, isso é importante salientar, a gente tem que dar aqui, registrar os belos exemplos, e a informação não é uma informação ruim, tá? É uma informação de que no prazo de 10 dias já devem estar regularizados, essa falta de remédio, de medicamentos, que desde novembro do ano passado, não tinha mais a entrega nos postos de saúde. Remédios considerados até simples, do ponto de vista do tratamento. Então, imagina só a situação de remédios aí que tem de alto custo, né, da rede, que o SUS, por direito, o usuário do SUS tem a necessidade de buscar nas farmácias dos postos de saúde. Então, eu quero aqui parabenizar o secretário de Saúde, que proativamente responde uma solicitação da Câmara de Vereadores, do gabinete de um vereador que representa a população, que vem ao nosso gabinete, passam as demandas, passam as suas solicitações, suas angústias, e rapidamente apresenta a resposta, e uma resposta plausível. 30 segundos. Obrigado. Nós vamos aguardar aqui esses próximos 10 dias aí, para que a gente possa, desses postos de saúde que estavam sendo relatados a falta desses medicamentos, para que a gente possa ver, enfim, que eles estejam sendo restabelecidos a entrega à população de Florianópolis. Obrigado, secretário de Saúde, pela resposta. Próximo orador do bloco, vereador Afrânio. Questão de ordem, presidente. 8 minutos. 6 minutos. 2 do Renato. Vereador Afrânio, por 6 minutos. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria fazer uma menção aí ao vereador Lela do encaminhamento. O vereador Lela, eu fiz um encaminhamento muito parecido com o senhor, recebi da comunidade de Coqueiros, do posto de saúde de Coqueiros, a mesma dificuldade com relação aos medicamentos, e que bom que o senhor já recebeu a resposta, me supre, inclusive, das dúvidas que eu tinha apenas com relação à medicação. Quero dar o parabéns ao secretário Paraná pela agilidade, e o vereador Lela, que me entrega agora cópia do documento, que eu vou encaminhar também ao pessoal de Coqueiros. Obrigado, vereador Lela. 6 minutos, vereador Afrânio, pelo bloco. Bem, colegas vereadores, eu venho à tribuna porque chegou até a mim a reclamação, o fato de um importante programa da Prefeitura Municipal de Florianópolis está sendo, na prática, interrompido. Eu falo da Lei 5.330, que institui o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para atendimento de idosos em situações especiais de saúde. Aqui é uma lei de 1998, e essa lei
fala que, no seu artigo 5º, que as pessoas que têm comprovadamente idosos, que moram em Florianópolis há mais de 5 anos e que sofrem de incapacidades tais como acidente vascular cerebral, AVC, infarto agudo do miocárdio, mal de Alzheimer, estado de coma, parada cardiorrespiratória, câncer, além de outras que não estejam sendo atendidas nos seus direitos pelas políticas sociais de saúde e no que tange a sua integridade física, moral e social. Essas pessoas, o artigo 5º, desde que estejam comprovadamente de baixa renda, elas têm o direito em Florianópolis de obter um complemento de renda, por isso que o programa chama-se Garantia de Renda Familiar Mínima. É um programa de 1998. Elas têm o direito a um salário mínimo para complementar. E a aplicação desses recursos devem ser, somente poderão ser utilizados para a aquisição de medicamentos de uso contínuo, vereador Herádio, materiais de higiene e conforto do paciente, tais como fraldas geriátricas, descartáveis, bolsas de colostomia, preservativos de látex para incontinência urinária, sondas ou outros que possam facilitar a melhoria da qualidade de tratamento efetuado em casa. Veja, então é um salário mínimo para pessoas de baixa renda, idosos, cujo objetivo é comprar esse tipo de equipamento. Há 6 meses, as pessoas que estão cadastradas nesse programa não recebem. Então, pois não, vereador Herádio? Essa lei é a lei federal? Não, é a lei municipal. A municipal? É a lei 5.330 de 1998. Ela está aqui, ela foi sancionada pela prefeita Ângela Regina Reisen Amin Hello. E isso em 17 de julho de 1998. Então, eu entrei com um pedido de informação para nós sabermos exatamente o que está acontecendo. Por que esse programa foi interrompido? E chegou até a mim a informação disso, olha, que esse programa não está mais funcionando, não está mais recebendo. Então, eu fiz um pedido de informações que eu quero saber. A regularidade do pagamento nos últimos 12 meses, quantos idosos estão cadastrados e inscritos nesse programa, qual é o volume financeiro do dispêndio da prefeitura e qual foi a evolução. Vereador, só uma parte. Pois não, vereador Herádio? Eu acho que essa legislação ela foi cumprida no governo da prefeita Ângela Amin, e ela era da Secretaria de Desenvolvimento Social. E Saúde e Desenvolvimento Social. Saúde e Desenvolvimento Social naquela época eram juntas, né? Exatamente. Esse programa funcionou muito tempo naquela época. Depois dessa época em diante eu não tive mais... Não, ela funciona regularmente. A informação que eu tenho é de que faz 6 meses... Apenas 6 meses, 4 meses os últimos do governo, o Célio da Souza, e já 2 meses do Jean, de que os recursos não estão repassados. Mas é uma lei importante. Então, sim, fundamental. Então, eu tenho aqui, eu comunico aos colegas aqui que nós ingressamos com um pedido de informação para saber exatamente do que se trata, qual é o volume financeiro, qual é o problema que nós temos. Porque, convenhamos, tem que, pelo menos, tem que ter uma justificativa. O que está acontecendo? Não é? Até porque a Câmara de Vereadores já autorizou o não pagamento e o parcelamento do repasse da parte patronal para o Fundo Previdenciário. Em 2017, ou seja, folga de caixa já tem. Já arrecadou o IPTU. Folga de caixa já tem. Já baixaram o ITBI para 2%, então está sobrando dinheiro na prefeitura. Baixaram o IPTI, o ITBI era 3%, baixaram para 2%.
Portanto, se já estão dando recursos, né? Abrindo mão de... Obrigado. Estão abrindo mão da cobrança de receitas, é porque a regularidade financeira da prefeitura está normal, não adianta dizer que não. Então nós precisamos saber qual é o objetivo mesmo do prefeito Jean Loureiro, se ele quer agredir a assistência social do município. Esse é o objetivo, ferir a assistência social. Dizem que vai diminuir de 12 para 5 milhões de reais esse ano. O corte orçamentário é forte. Vereador Afrânio, 2 minutos, vereador Pedrão, vereador Renato. Vereador Renato, por 2 minutos. Solicito a Vossa Excelência. Você é aquele parecido a... O Afrânio. Dois minutos, vereador Renato. Isso, só 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos aqui também, além do Dia Internacional da Síndrome de Down, nós tivemos ontem, como data mundial, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E, apesar de pouco tempo, eu não tenho muito tempo para explanar, mas eu queria iniciar aqui uma discussão, vereador Lino, do plano para a juventude negra. Eu acho que nós precisaríamos começar a conversar nisso, porque há dados que são, por demais, capciosos com relação à juventude negra. O quadro de desigualdade é reforçada. E um exemplo, para um salário mínimo, tem 57,5% de trabalhadores negros. O branco, 41%. Quando chega de 1 a 3, o negro é 44%, o branco 31%. E à medida que vai subindo, vai aumentando a taxa do negro e diminuindo, aumentando a do branco e diminuindo a do negro. Esses dados indicam a diferença estrutural na sociedade para que o negro tenha essa opção ou não. Não é uma coisa de mérito, porque meritocracia é uma outra coisa. Meritocracia são as pessoas que têm chance. Então, eu quero iniciar hoje, vereador Lino, um debate para que a gente pense num plano para a juventude negra. Existem situações no país, por exemplo, o número de homicídios, ele caiu no branco de 9.248 para 7.000 em 2010. Em 10 anos caiu 2.000 homicídios. Já com relação ao negro, o homicídio aumentou de 14.000 em 2000 para 30 segundos, vereador. Para 19.000 em 2010. Então, eu quero iniciar a dizer que o nosso gabinete ele vai trabalhar essa questão. Oi? O Pedrão vai usar a tribuna? Posso usar 2 minutos? Então, não, vereador, só tem esses 30 segundos, já foram todos. Então tá. Então a gente volta a essa conversa, outra oportunidade. Tá. Não, então tá. Obrigado, vereador Cláudio Bino. 2 minutos do PRB. Eu tenho até certeza que Vossa Senhoria pode participar disso também, na questão de um plano para a juventude negra, que, em função da falta de oportunidades que existe, essa diminuição, ela se vê muito forte em Santa Catarina, porque a população negra em Santa Catarina, que representa 15%, frente aos 56% do país, tá? Ela traz uma dificuldade muito grande em um negro terminar os estudos, fazer faculdade, conseguir emprego. Então, entendemos que junto, alguns partidos poderiam auxiliar nessa formação do plano, como várias ONGs e entidades em defesa do negro, dessa cidade, para que a gente possa iniciar uma conversa, inclusive colocando o programa dentro da Coordenadoria da Juventude, que é de fundamental importância, que o órgão público também participa disso, porque
existe um racismo velado no país. E muito mais em Santa Catarina, onde o negro é uma minoria. Só que essa minoria não justifica que não hajam oportunidades, que não haja um plano de trabalho, e nós precisamos, principalmente, fortalecer a questão que o negro não saia da escola, que não saia antes de ter a formação do curso fundamental, do curso médio, trabalhar por ingresso na universidade, porque as cotas, elas são uma primeira conquista, mas nem sempre essas cotas são preenchidas, porque existe uma outra situação ainda. Quando são preenchidas, nem sempre o negro continua se mantendo na universidade, porque existe um outro problema. Ele não tem recursos para isso. Então, por aí eu quero colocar para vocês que existe um grande trabalho pela frente. Estou falando isso pela minha manifestação em função... 30 segundos. Em função do Dia Internacional contra a Discriminação Social, eu queria dar aqui o pontapé hoje nessa conversa, para que a gente, no futuro, possa alongar isso. Tá? Obrigado, vereador Renato. Próximo partido, PMDB, vereadora Maria da Graça, por 2 minutos. E eu comunico aos vereadores que essa presidência conversou com o presidente da Comissão de Orçamento, Gabriel, presidente de Trabalho, Miltinho, e presidente Rafael, da Comissão de Justiça, que tem um projeto que é acordo de greve, que é aquele projeto que o Executivo mandou, retirando a CONCAP daquele projeto da PPP, que nós queremos votar hoje, e solicito que possamos pegar as assinaturas das comissões para deixar ele apto para votar hoje ainda. Aquele acordo da CONCAP. 2 minutos, vereadora Maria da Graça. Presidente, senhores vereadores, eu também tenho um agradecimento a fazer pela agilidade com que o superintendente da Floran, Dr. Mário Davi Barbosa, respondeu a minha fala a respeito do Parque do Córrego Grande. No dia seguinte, ele já telefonou e se ofereceu já para uma reunião para a gente tratar desse assunto. Bom, mas hoje eu não vou falar sobre animais, pelo menos não animais racionais, eu vou falar do animal homem. Surgiu uma outra denúncia também no gabinete, dessa vez sobre o Parque Municipal da Galheta, que no ano passado ele foi ascendido à categoria de Monumento Natural Municipal da Galheta, tá? Pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a mais alta categoria de que um parque nacional no Brasil possa ascender. E acontece que existe um cidadão lá que está explorando o parque com estacionamento. Existia uma placa com a denominação de unidade de conservação, essa placa foi retirada e ele começou a colocar vigas de concreto, tendo retirado a cerca também, demarcando o estacionamento. As fotos estão passando? Eu não vou nem emitir juízo de valor. As fotografias vão mostrar. A denúncia chegou de fonte fidedigna, que está por dentro de todos desses acontecimentos. E essa pessoa, ela já foi também notificada para se retirar e não toma conhecimento. 30 segundos. Os senhores podem ver ali, tá? A localização do local, aqui a entrada do estacionamento. Assim, não é nem camuflado. Passa, tem mais fotos. Só tem 2? Não está aparecendo? Bom, está feito, senhores.
6 minutos, vereador Dinho. Mais 2 do PSD. 8 minutos, vereador Dinho. Peraí, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Então, eu quero lembrar ali da fala da vereadora Maria da Graça, é que hoje está em tramitação aquela região, aquela unidade de conservação, como um monumento natural, que vai exatamente dar maior, vamos dizer, melhor, menos rígida que o parque, e que vai tratar dessas bordas todas. E estamos em processo aqui de tramitação na casa, e não sei se vão promover audiência pública ou não, mas a Floran já entrou com consultas públicas sobre essa região da Galheta. Então, é uma área de conflito complicada, já deu debate no passado, mas eu acho que a proposta, eu acho que o vereador Dinho, se não me engano, na época já também teve esse debate. Então, acho que a vereadora Maria da Graça, parabenizo pela sua preocupação, mas está dentro dessa discussão aí do monumento natural. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui e em suas residências pela TV Câmara. O que me traz à tribuna hoje, vereadores, é a data comemorativa aos 344 anos de Florianópolis, no dia de amanhã. Vereador Lino, a todos os catarinenses, a todos os florianopolitanos que residem em Florianópolis, a todos aqueles que adotaram essa cidade para realizar os seus sonhos, eu quero hoje dedicar essa minha vinda à tribuna a Floripa. Em todos os momentos, de todos os jeitos, em todos os cantos, Florianópolis se oferece, se entrega, se doa para nós. Há 344 anos, ela vem nos dando motivos e mais motivos para comemorar. Seja no ar, no mar, na terra, nas belezas naturais, culturais, históricas, sociais, humanas e agora tecnológicas. Seja nas tradições, nos costumes, nas festas, na arquitetura, na gastronomia. Seja no pescador, homem valente que sai ao mar levando uma tradição secular. Seja na rendeira que majestosamente tece a preservação de um de nossos mais valiosos tesouros. Seja no artista, nos artistas que dão vida ao boi de mamão. Seja no manezinho que com seu jeito, pureza e linguajar tão próprios e únicos fazem desta cidade um lugar ainda mais encantador e receptivo. Florianópolis recebe, encanta, atrai, hipnotiza, seja pelas curvas da ilha ou pelos recortes atraentes do continente. Seja ainda pela grandiosidade e esplendor da nossa primeira ligação, que nasceu para fazer de Florianópolis uma só, mas tornou-se parte, identidade, a cara da cidade. Seja na menina faceira que recebeu Francisco Dias Velho, na jovem em desenvolvimento que se tornou Desterro, na senhora que mudou de nome para homenagear Floriano. Seja nos recantos e encantos do norte, nos refúgios do sul, seja na religiosidade que ultrapassa os tempos, na procissão que reúne multidão para acompanhar o encontro da mãe, a das dores e do filho, nosso Jesus dos Passos. Seja na solenidade que resgata a história e movimenta várias comunidades para festejar o divino. Seja nas bruxas, nas lendas, nos contos que dão magia à cidade. Seja no olhar daquele que, atento, a partir de maio, espera a tainha chegar. Seja no amor do Franklin, no olhar de Cruz de Souza, nas palavras de Virgílio Várzea, no cantar do Zininho e sua declaração que se transformou em nossa declaração à Floripa. Seja no dominó da Praça 15, na conversa no Senadinho, no shopping do mercado, seja na praça, na figueira, na catedral, no engenho que, contrariando o tempo, ainda existe, produz e fascina.
Seja onde e como for, Florianópolis conquista, impressiona, arrebata. Seja na beleza das mais de 100 praias, nas ondas, nas areias, nas dunas, nas lagoas e lagos, nos morros, costas e costões, nas trilhas e ilhas, nos mirantes, mangues, pontes e fortalezas, seja no canto, na costa, na barra e em qualquer ponto da lagoa, seja na bucólica e açoriana Santo Antônio de Lisboa, ou no luxo e agito de Jurerê, seja de dia, noite e de madrugada, do nascer ao pôr do sol, Floripa surpreende e apaixona. Seja na prancha que voa sobre o mar, ou a que desliza pelas areias alvas, seja nas ruas e parques que viram pista de atletismo, nas academias ao ar livre, seja no esporte, na saúde ou no bem-estar, na cidade onde mais se pratica atividades físicas no Brasil. Seja ainda na paixão pelo azul e branco do Havaí, ou no amor pelo preto e branco e verde do Figueira, seja na ressacada ou no Scarpelli, Florianópolis triunfa, ganha, nos ganha. Sendo Ilha da Magia, capital de Santa Catarina, Florianópolis é Floripa. É apenas uma, mas dentro dela há tantas, há tanto. E esse tanto ela entrega para nós, para todos nós, sem cobrar, esperando apenas que possamos retribuir com cuidado, preservação, reconhecimento e amor. E é assim que desde a última sexta-feira, eu e toda a minha equipe, estamos reconhecendo e homenageando Florianópolis, por meio da campanha Eu Sou Sua, Sou Floripa. A própria cidade fala dela mesmo, contando e se exibindo de seus fatos, feitos, jeitos, cantos e contos. E como Floripa é tantas, a homenagem segue para além do dia 23, em mais de 40 peças publicadas nas redes sociais. Divulgamos nosso amor e nosso parabéns à nossa querida Florianópolis. Obrigado. Parabéns, vereador Dinho, pelo registro de Vossa Excelência ao aniversário de Florianópolis. Próximo partido PSB. Vereador Bruno, por 6 minutos, 2 do PSD. Boa tarde, vereadores, boa tarde. Primeiramente, quero começar saudando o presidente do PSB, Ronaldo Freire, que se encontra também nas galerias, acompanhando hoje a sessão. Então, um abraço ao nosso grande presidente, um dos presidentes mais competentes, com certeza, de todo o nosso estado e sabe dirigir um partido como ninguém. Bom, senhores, eu venho hoje falar de um assunto que, infelizmente, tem sido ignorado por muito tempo e de tal importância que ele tem para a cidade, eu não entendo como ele pode ter sido, por tanto tempo, deixado de lado. Por isso eu peço uma atenção especial aos nobres colegas, porque, ao final disso, eu irei pedir, sim, o engajamento da bancada, da base, a bancada também de oposição, porque é algo que beneficia a toda a cidade. Mas que, algumas vezes, pela complexidade do seu tema, vem passando despercebido. Eu venho para falar da nota fiscal eletrônica do município de Florianópolis. Em 15 de agosto de 2011, o município de Florianópolis lançou oficialmente a nota fiscal eletrônica em Florianópolis, também conhecida como a nota fiscal de prestação de serviços eletrônicas. Desde seu lançamento, o município disponibiliza um aplicativo de desktop próprio para que os contribuintes possam emitir a nota eletronicamente. Entretanto, quem precisa emitir uma quantidade considerável da nota ficou encurralado em um processo bastante manual e burocrático, ou seja, a pessoa baixa o aplicativo no seu computador e ali faz a emissão da nota. Entretanto, esse processo, pelo que eu vou dizer, se mostrou totalmente burocrático e ineficiente.
apesar da nota fiscal de serviço não seguir um modelo nacional, não existe um modelo nacional que diga como todas as notas devem ser, as prefeituras, em geral, elas disponibilizam o modelo de você integrar o sistema da empresa com o sistema da prefeitura, sem a necessidade de você interagir com a interface da própria prefeitura. Então, um modelo de integração automático para isso. Bom, se tratando de uma capital importante, era de se esperar, então, que Florianópolis também disponibilizasse de um mecanismo do gênero, que fizesse, então, essa adaptação entre o sistema da prefeitura e o sistema da empresa. Entretanto, isso não acontece. Para quem precisa emitir uma nota fiscal em quantidade, a prefeitura disponibilizou uma funcionalidade de importação de arquivo em formato XML. O problema dele é que ele precisa ser realizado manualmente, essa importação. E nesse programa que emite pouco, né? Você imagina, então, a felicidade de um setor financeiro de uma empresa como a Resultados Digitais, que é uma empresa que tem milhares de clientes por todo o Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo todo, que tem que fazer a importação de arquivo por arquivo, porque o sistema não é integrado. Mas é claro que não podia parar por aí, né? Quando a gente fala em facilitar a vida de quem empreende, gera renda e riqueza, é claro que há sempre como dificultar um pouquinho mais, né? Praticamente todos os campos da notas são obrigatórios, incluindo campos de endereço, e-mail, telefone. Então imagina, quando o cliente é do exterior, nós temos muitas empresas de TI, o vereador Fábio Braga conhece bastante o setor, sabe que Florianópolis é uma das capitais, é chamada muitas vezes de a Ilha do Silício. Então imagina para quem tem dezenas de milhares de clientes no exterior. Como é que faz isso? Como é que faz para preencher todos os campos que são requisitados? Ou então, imagina para quem vende em escala na internet, que faz a venda através de portais, que cada ponto da nota fiscal vai precisar estar no checkout no site. Isso é, o cliente faz a compra ali em escala, e como a nota fiscal de Florianópolis exige uma tremenda quantidade de dados, para cada dado daquele vai precisar ser preenchido pelo cliente. Em tempos que nós temos sites que oferecem a opção de compra com um clique, por exemplo, a cidade de Florianópolis fica atrás, ela fica aquém da necessidade de mercado hoje, para oferecer dinamismo e oportunidade para as empresas aqui. Não à toa, por essas e outras, estamos perdendo tantos CNPJs, tantas empresas para as cidades vizinhas, porque não temos essa sensibilidade com coisas, às vezes, que são fáceis, pequenas, pontuais, de nós resolvermos. Nós temos, sim, que resolver esse tipo de problema. Eu recebi aqui um depoimento de um empreendedor que me fez me mandou um depoimento muito dramático. Ele que emprega, que arrisca, que no Brasil, vocês sabem que empreender no Brasil é uma atividade de risco. Isso sim é uma aventura radical no Brasil, é você empreender num ecossistema tão prejudicial como o nosso. Me enviou aqui um relato dramático. Caro vereador Bruno Souza, a nossa empresa atua no setor a nossa empresa atua no setor que representa a maior força econômica de Florianópolis, o setor tecnológico. Assim como tantas outras, nossos produtos são baseados na recorrência e em grandes volumes de clientes. Isso significa que existe um processo robusto de emissão de notas fiscais. Diferentes de outras cidades, o sistema de emissão de notas fiscais da nossa prefeitura não permite integração com outros sistemas. Muitas empresas são obrigadas a direcionar os esforços de colaboradores estratégicos para que essa operação possa ser automática e imediata. Isso significa uma perca absurda de produtividade e tempo no momento de faturar aos nossos clientes. Eu, como muitos outros empreendedores de startups e tecnologias da nossa Florianópolis, esperamos ansiosamente por uma simples iniciativa que permita a integração de... Mais 2 minutos do PSD, Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Eu, como muitos outros empreendedores de startups e tecnologia de nossa Florianópolis, esperamos ansiosamente por uma simples iniciativa que permita a integração de outros sistemas ao atual sistema de emissão de nota fiscal da nossa cidade, que já é uma realidade em outras capitais. Será um grande avanço a novas iniciativas e um real ganho de produtividade ao nosso setor. Isso foi um relato de um empreendedor que, desesperado com
Claro. Uma parte, vereador Bruno. Vereador Bruno, só para contribuir com Vossa Excelência, eu agora mesmo, há 3 minutos atrás, eu estava trocando WhatsApp com o superintendente de Ciência e Tecnologia, Marcos Rocha, e ele estava anunciando, alegre, dizendo que acabou de sair de uma reunião da junta comercial, onde ele conseguiu já organizar com a junta comercial e com a Softplan, que é a que gerencia o sistema da prefeitura, aonde vai fazer interligação de informações e acabar com essa dificuldade que tem para a abertura de empresas e demais processos. Excelente, vereador. Que ótima notícia. Florianópolis é uma das únicas 5 cidades no estado que ainda não está integrada com o Regim, que é o sistema da nossa junta comercial. Então, uma excelente notícia, porque isso vai permitir, por exemplo, a integração ao sistema bem mais simples, que permite que você dê a entrada do seu processo de abertura do CNPJ e já saia lá no final com um alvará já de funcionamento. É esse tipo de atitude que nós temos que ter, vereador, em direção à facilitação da atividade empresarial, da atividade de geração de renda, emprego e riqueza para a nossa cidade. Muito obrigado. Próximo partido PSC, declina. Próximo partido PR, declina. Próximo partido PSDB. Quem fala, vereador Jefferson, 4 minutos. 2 minutos. 4. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e aqueles que nos assistem. Eu hoje subo a essa tribuna porque na tarde de ontem eu recebi 2 documentos encaminhados através da comunidade. Um trata-se de um abaixo-assinado e o outro trata-se de um documento encaminhado ao secretário de Educação, o senhor Eduardo Deschamps. Hoje, para quem acompanhou o noticiário do meio-dia, foi feita uma mobilização através dos alunos e pais do Colégio Estadual Padre Anchieta. Apesar de ser um colégio estadual, de âmbito estadual, né? A sociedade florianopolitana precisa saber o que estão fazendo com a educação das nossas crianças, jovens e adolescentes. Do que trata-se esse documento? O Colégio Padre Anchieta hoje, ele não funciona a sua biblioteca, ele não funciona o seu laboratório de informática, e existem 2 secretários, na verdade são 3 secretárias para atender 1.004 crianças e adolescentes. O que aconteceu na tarde de ontem? Uma dessas secretárias está sendo tirada do colégio. Nós teremos 2 secretárias para atender 1.004 alunos. Eu vou ler só um trecho desse documento que eu recebi. Esse trecho que eu vou ler, esse documento, foi entregue ao secretário Eduardo Deschamps. O fato é que na Escola Estadual Básica Padre Anchieta está faltando profissionais básicos, seja do ponto de vista pedagógico, seja do administrativo. Nossa escola precisa urgentemente ser dotada de um quadro de recursos humanos suficiente para enfrentar os desafios de uma educação que é cada vez mais complexa. Precisamos ampliar nosso quadro de profissionais, a fim de que possamos encarar principalmente a realidade da nossa demanda, destacando-se aqui a questão das violências. Vejam, senhores, num colégio estadual, onde não funciona uma biblioteca, não funciona um laboratório de informática, e não se tem sequer secretários para que possam auxiliar professores e diretores, a que nível se quer formar um cidadão? Então eu trago aqui hoje a público a minha indignação, e também de toda a comunidade, e que a partir de hoje já começou a fazer suas mobilizações, contra essa vergonha que estão fazendo na nossa educação, contra essa vergonha e afronta que estão levando aos nossos alunos e alunas das escolas públicas de Florianópolis. Obrigado. 1 minuto, vereador Maicon Costa.
Eu não sei, né? Tem que pedir botar na ordem do dia. Eu sou... Senhores vereadores, senhora vereadora, um minuto para o fim do mundo, talvez. Muito pouco tempo para falar, mas novamente eu volto a essa tribuna para falar ontem, sobre a moção de repúdio ontem, que a moção de repúdio voltada à senhora Érica, doutora Érica, juíza, e o senhor Fernando de Paula, promotor do Ministério Público. Infelizmente, alguns vereadores que queriam votar com este vereador, a moção de repúdio, não se encontravam nessa sessão. E lamento profundamente, senhores, que muitos de vocês queriam ter votado igual a este vereador, mas não tiveram coragem. Lamento profundamente que os senhores não foram as vozes... A voz... 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Que os senhores não foram a voz da cidade florianopolitana que clama por mais segurança. Inclusive vereadores da região onde o fato aconteceu. Lamento profundamente, senhores vereadores. Os seus eleitores certamente estão envergonhados pela falta de coragem de vossas excelências. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente. Questão de ordem, vereador Herácio. Só para questionar o vereador Maico, que não é questão, o vereador tem a posição, cada um tem a sua posição de votar nisso ou naquilo, são decisão própria de cada vereador, e por isso que o resultado foi aquele, né? Porque o vereador decide aquilo que ele quer votar. E a decisão foi aquela e o vereador tem que se comportar com aquele precioso resultado. Terminado o grande expediente, passamos para o prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos em pauta. Apresento o requerimento para discussão em bloco. Somente discussão em bloco. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afrânio requer a tramitação em caráter de urgência urgentíssima do PLC 1612/2017. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa e outros requerem a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Viação e Obras Públicas e Urbanismo para a realização de estudos e debates relativos à viabilidade e à implantação de veículos leves sobre trilhos VLT. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa e outros requerem realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos e Segurança Pública para discutir matéria relativa às convocações e nomeações dos excedentes aprovados no concurso da Guarda Municipal de 2015. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa e outros requer a criação de uma frente parlamentar de desenvolvimento do sul da ilha. Requerimento de autoria do vereador Lela requer a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para debater e aprimorar a Lei 3.659 de 91, Lei de Incentivo à Cultura. Requerimento de autoria do vereador Miltinho requer da Casan informações sobre o imóvel localizado na Servidão Três Marias, em Ingleses. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa requer do secretário de Segurança Pública do Estado explicação sobre o aumento significativo do número de assassinatos em Florianópolis. Requerimento de autoria do vereador Renato da Farmácia e outros requerem a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública entre os dias 24 e 28 de abril para discutir sobre os terreiros de Umbanda dentro do novo plano diretor. Requerimento de autoria do vereador Renato da Farmácia requer a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público para discutir temas referentes aos trabalhadores urbanos, aos servidores públicos e às matérias atinentes à administração pública. Requerimento de autoria do vereador Roberto Catumi requer o arquivamento do PLC 1594/2017, a mensagem 0617 e mensagem 04517. Requerimento de autoria do vereador Celso Sandrini e outros requerem a reserva de um horário do grande expediente com a presença da secretária municipal de Educação para que explane acerca do projeto BID Educação. Requerimento de autoria
de vários senhores vereadores requerem o envio de expediente ao presidente da Câmara de Deputados, manifestando o apoio desta Casa ao projeto de lei 7.922 de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e cargo de servidores da Defensoria Pública da União. Requerimento de autoria do vereador Pedrão e outros requerem a tramitação em caráter de urgência urgentíssima da PL 16.630 de 2016, que altera a Lei 9.444 de 2014, incluindo no portal da Transparência de Florianópolis dispositivo de informações e controle social, grau de escolaridade e área de formação acadêmica, quando aplicável, dos ocupantes do cargo efetivo em comissão de função gratificada e estagiários. Requerimento de autoria do vereador Afrânio, requer da Secretaria Municipal de Educação informações a respeito da educação infantil no município de Florianópolis. Requerimento de autoria do vereador Gabrielzinho, requer o envio de expediente ao comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de verificar a situação e tomar medidas administrativas para a remoção do veículo abandonado no bairro Monte Verde. Requerimento de autoria do vereador Gabrielzinho, requer o envio de expediente do presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura com o intuito de solicitar medidas que minimizem a formação de filas constante no acesso aos bairros do distrito de Santo Antônio de Lisboa. Requerimento de autoria do senhor vereador Lino Pérez, requer a informação sobre os procedimentos oficiais adotados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis através da campanha de melhoramento da capital, a CONCAP, da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Guarda Municipal para recolhimento dos pertences e dos documentos da população em situação de rua de Florianópolis. Requerimento de autoria do senhor vereador Lino Pérez, requer da Secretaria Municipal da Administração a listagem do número de servidores negros e negras do Serviço Público Municipal e suas respectivas ocupações, para que possamos intensificar ações e políticas de igualdade racial interna e externa. Requerimento de autoria do senhor vereador Lino Pérez, requer a informação sobre os requerimentos e procedimentos adotados pela Secretaria da Fazenda deste município para a liberação de alvará e funcionamento das entidades religiosas de matrizes africana, a fim de que desenvolvam suas práticas religiosas de acordo com a legislação vigente. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa, requer a realização de audiência pública conjunta no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Segurança Pública e de Trabalho e Legislação Social e Serviço Público desta Casa Legislativa, com a finalidade de realizar estudos e debates relativos à garantia dos direitos dos usuários de serviço público de Florianópolis. Requerimento de autoria do vereador Pedrão, requer que todos os projetos de denominação de vias públicas em tramitação nesta Casa Legislativa sejam previamente submetidos ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, para a devida análise técnica posterior e enquadramento, caso julgue tecnicamente viável, do plano diretor. Requerimento de autoria do vereador Leila, requer o projeto de lei 16.176 de 2015, tramite em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 160 e os seguintes da resolução número 811-202, regimento interno desta Casa. Requerimento de autoria do vereador Claudinei, requer o envio do expediente à Delegacia de Jogos e Diversões de Florianópolis, solicitando a fiscalização mais intensa, principalmente nas sextas-feiras, nos bares, na extensão da rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal. Em discussão os 23 requerimentos. Vereador Herádio Gonçalves. Está escrito já. Por 5 minutos. Tu não vai discutir. Senhor presidente e senhores vereadores, vou discutir aqui o projeto do vereador, o requerimento do vereador Leila, número 5 da pauta, que requer a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para debater e aprimorar a Lei 3.659 de 91, Lei de Incentivo à Cultura. Eu vejo esse requerimento de suma importância para a cultura do município de Florianópolis e para as pessoas que vivem nessa cidade. Incentivo fiscal que fazia projetos culturais para pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Então, alguns pontos dessa lei eu acho importantíssimo, por isso sou a favor desse requerimento e acho que precisamos aprovar o mais rápido possível. Alguns pontos importantes que eu achei desse requerimento, dessa lei. Fica instituído, no âmbito do município de Florianópolis, incentivo fiscal para a realização de projetos culturais a ser concedido à pessoa física ou jurídica domiciliada no município. Incentivo fiscal referido neste artigo corresponderá no recebimento por parte do empreendedor de qualquer projeto cultural do município, seja através de doação, patrocínio ou investimento, de certificados expedidos pelo poder público correspondentes ao valor de incentivo autorizado pelo Executivo. Outro ponto importante, os portadores de certificados poderão utilizá-los para pagamento dos impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS, e sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, até um limite de 20% do valor devido a cada incidência dos tributos. Portanto, esse ponto. A Câmara Municipal de Florianópolis fixará anualmente na lei orçamentária o valor que deverá ser usado como incentivo cultural, que não poderá ser inferior a 1%, nem superior a 2,5% da receita proveniente do ISS e do IPTU. Outro ponto importante desse requerimento, dessa lei, né? São abrangidas por esta lei as seguintes áreas: 1. Música e dança. 2. Teatro e circo. 3. Cinema, fotografia e vídeo. 4. Literatura. 5. Artes plásticas, artes gráficas. E 6. Folclores e artesanato. 7. Acervo, patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais. Fica autorizada a criação, mais um ponto, junto à Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, de uma comissão formada majoritariamente por... Uma parte, vereador. Na sequência, eu daria uma parte para Vossa Excelência. Representantes do setor cultural a serem enumerados pelo decreto regulamentador desta lei e por técnicos da administração municipal, que ficará incumbida da averiguação e da avaliação dos projetos culturais apresentados. Para obtenção do incentivo referido no artigo 2º, deverá o empreendedor apresentar à comissão cópia do projeto cultural, explicitando os objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e a fiscalização posterior. Aprovado o projeto, o Executivo providenciará a emissão dos respectivos certificados para a obtenção do incentivo fiscal. Artigo 7º. Os certificados referidos terão prazo de validade para a sua utilização de 2 anos a contar de sua expedição, corrigidos mensalmente pelos mesmos índices aplicáveis na correção do imposto. Uma parte, vereador Vanderlei Farias. Vereador Herádio, agradeço Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, de fomentar a possibilidade de a gente discutir em audiência pública melhorias na lei de incentivo à cultura do município de Florianópolis, que até mesmo eu tive a oportunidade como presidente na última legislatura dessa comissão de melhorar naquela oportunidade o projeto de lei, permitindo que as marcas de empresas pudessem ser agregadas aos projetos que fossem aprovados. Isso incrementou muito. 30 segundos. E acredito que seja ainda a salvação da cultura em Florianópolis, dos produtores culturais, dos artistas, que ainda podem bater a porta, pedir um aporte, seja do ISS ou do IPTU, para fazer a sua produção cultural. Mas, acima de tudo, nós temos que trazer o debate, depois de quase 3 anos de aplicação dessa lei, que possamos trazer o debate e melhorar, porque lá na Secretaria de Cultura, enquanto estive lá por pouco tempo, a gente já pôde ver a possibilidade que a gente tem de, através do debate, a participação da sociedade, melhorar essa lei. Obrigado, Vossa Excelência, pelo apoio. Concluí meu tempo. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Lino Pérez.
Excelência tem 5 minutos para discutir os 23 requerimentos. Esse é o meu questionamento. Não, mas aqui, ó, a lei regula o ano todo. Pois é, mas essa lei, mas olha só. Senhor presidente, vereadores e vereadora, ao público presente nas galerias e os telespectadores. Não, é só, primeiro, comentar rapidamente o requerimento, os 3 requerimentos que nosso mandato está encaminhando. Eu pediria ao senhor presidente um pouco de silêncio no plenário. Silêncio no plenário, porque está difícil aqui. Sobre os 3 requerimentos que são pedidos de informação. E eu queria só para destacar por que é pedido de informação. No primeiro, é com relação à CONCAP, que ela tem, às vezes, recolhido os pertences, junto com a Polícia Militar, da população de rua. E no inverno, então, isso é grave. Eles vão retirando e mandam sair. Então, isso é uma questão desumana. Nós já estamos em contrato com a direção da CONCAP, eles disseram que não deram informação à Polícia Militar disse que saiu da própria CONCAP, enfim. Então, nós estamos pedindo oficialmente a informação sobre esse procedimento. O segundo também é sobre uma listagem dos números de servidores negros e negras do Serviço Público Municipal, para que possamos avaliar a política de igualdade racial. E aqui, nessa casa, nós aprovamos, na legislatura anterior, com o vereador César Faria, da lei dos 20% para concurso. E tinha problema naquela lei, naquele momento, eu resolvi aceitar e depois fazer uma retificação na lei. Então, na política geral, como é que está na população negra, nos serviços públicos, eu precisava ter uma estatística sobre isso, ver como é que está isso. Então, eu estou pedindo, então, uma listagem desse quadro dentro dos quadros da prefeitura. O terceiro é sobre o funcionamento, viu, vereador Renato, da farmácia, que nós queremos informação na Secretaria da Fazenda para a liberação de alvará de funcionamento das entidades religiosas de matriz africana, daquelas que desenvolveram suas práticas religiosas de acordo com a legislação vigente, porque é um problema sério, sabe, além da repressão séria que tem nessas entidades, o problema da lei do ruído, isso é um outro debate sobre a abordagem violenta policial, que já diminuiu bastante, e no Brasil é grave isso, mas tem problema da questão dos alvarás, que é um problema complicado. Nós estamos pedindo, então, uma, junto à Secretaria da Fazenda, como é que está essa situação. Então, esse é outro ponto. Também que nós estamos pedindo a importância desses 3 requerimentos. Agora, eu tenho observação em relação a outros. Eu quero parabenizar aqui o vereador Renato da Farmácia sobre o requerimento que ele propõe de audiência pública das regiões de matriz africana, né, com relação ao plano diretor. Nós já realizamos um debate ano passado sobre assim, a população negra e as mulheres sobre e o território no espaço da cidade. Por exemplo, as favelas, enfim, né, ou comunidades que ficam nos maciços, e a sua relação com o plano diretor. Isso tem a ver com as ex, em parte, que está discutindo atualmente no plano diretor. E essa questão das religiões, dos terreiros, já foi objeto de pesquisa pela UDESC, mas não há ainda um mapa preciso disso. Então, acho que eu quero colocar, esse é um debate fundamental para dar visibilidade com relação à localização dos terreiros na cidade. Então, esse é um debate porque não dá para analisar o terreiro do ponto de vista físico só. Tem a localização imaterial, que muito depende de fontes. Então, esse é um debate, eu acho que o vereador traz, que nós estamos exatamente discutindo o plano diretor agora. Esse é um tema, infelizmente, está atrasado, a relação desse tema e outros com relação à população negra, e eu me disponho a ajudar para a gente poder fazer o link. Por exemplo, está criando o fórum de culturas povos tradicionais. Então, se realizou um fórum, foi agora 2 meses atrás, já se incluiu já como elemento dentro do plano diretor sobre a salvaguarda das povos tradicionais, com pescadores, tem um quilombo aqui no Rio Vermelho, etc., que tem que ter uma espécie de outra legislação que não é a fria da lei do plano diretor. Então tem que considerar as comunidades tradicionais, né? Então esse é um elemento que eu estou colocando de como tratar um sobrezonamento dessa região. Então, nesse caso, na mesma direção, vereador, temos um método de como tratar esses terreiros. Então, esse é um belo debate para isso. Não dá para me estender todos os projetos, mas eu só queria chamar a atenção, o vereador Michael, no lado positivo, que eu queria apoiar, é a questão do VLT, né, que eu também já critiquei o tal do BRT, que está sendo adotado do atual plano de mobilidade,
Mas eu levantei a questão do VLT. Mas o VLT foi um estudo que se fez, o Plamus, mas não avançou. Ele é mais caro aparentemente, mas ele também pode competir depois com o BRT. O lado que apoia essa iniciativa é importante. Com relação ao outro, que é sobre a... 30 segundos. Eu tenho uma crítica, já fiz bem o vereador Miltinho, é fazer frente parlamentares regionais. Esse deveria ser um tema geral e é de motivo de reuniões, mas de próprias comissões especiais, mas não fazer frente parlamentar fragmentando a cidade. Então, eu abstenho esse assunto, porque eu não concordo a forma de formar frente parlamentar. Aí vão ter uma frente parlamentar do estreito, parlamentar do continente, do maciço, então fragmenta em não sei quantas frentes parlamentares. Então, é um problema também que eu tenho uma posição de reserva em relação a essa iniciativa, embora apoie. Ainda em discussão os requerimentos de 1 a 23. Próximo, inscrito vereador Maicon Costa. Tu é o sexto. Tu não discute hoje. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nós temos 23 requerimentos para serem discutidos, alguns bem relevantes, outros nem tanto, mas isso compete a cada vereador, o entendimento, e eu respeito. Então, eu vou me prender à discussão de 2 requerimentos de minha autoria, especificamente o primeiro deles, o de número 2, que é o requerimento que solicita uma audiência pública na Comissão de Viação, Obras Públicas, sobre o VLT, Veículo Leve sobre os Trilhos. Nós tínhamos presente até o presente momento, mas teve que se ausentar, Fernando Ritter, presidente da Associação Brasileira dos Transportadores por Rodovias e Trilhos do Brasil, a ANTROEF. O VLT, Veículo Leve sobre os Trilhos, como disse muito bem o Lino, vereador Lino, é uma das soluções. Para se ter noção, o veículo leve sobre trilhos, ele transporta mais de 400 passageiros hora eixo, mais do dobro do que transporta o BRT, que transporta 180 passageiros hora eixo. É evidente que o VLT, que é como se fosse um metrô, mas não é um metrô por baixo da terra, ele é um metrô de superfície, ele não é poluente, ele é elétrico e claro que ele não é a solução para toda Florianópolis ou para toda a região metropolitana, mas para determinados pontos, como por exemplo a bacia do Itacorubi, a região central, ou outros eixos da ilha, o continente, ele poderia ser uma das soluções. Lembrando que nós precisamos pensar sempre em mobilidade urbana como algo integrado, integração de modais, inclusive integração entre andar a pé e veículos automotores, e ônibus e bicicletas, na verdade a integração entre todos os modais. Então, para nós termos uma noção, a cidade de Sobral, no interior do Ceará, possui já VLT. Em uma cidade do interior do Ceará, possui e transporta 1.800 Sobral no Ceará. Isso, terra do Ciro Gomes, verdade. PDT, presidenciável do PDT. 1.800 passageiros por dia, uma cidade de 203 mil habitantes. E Florianópolis é a capital da inovação, não consegue a instalação de um serviço que vem complementar o transporte público coletivo. Não seria nem uma inovação mais. Grandes cidades já fazem isso, o Rio de Janeiro agora provou que é possível, São Paulo, Santos. Florianópolis está atrás e precisa prestar atenção e abrir as portas para esse modal. Nos 2 minutos que me restam, eu gostaria, vereador, como tem vários requerimentos, eu gostaria que o senhor me permitisse que eu continuasse, talvez na questão de ordem. Eu gostaria de falar sobre a questão da Guarda Municipal. Guarda Municipal, são os 2 requerimentos que eu vou discutir. A Lei 13.022 de 2014, a Lei da Polícia Municipal, vereador Pedrão, e não da Guarda Municipal, como eu gosto de chamar
a nossa polícia preventiva, né, ela tem como principal atribuição preservação da vida, redução de sofrimento, diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força, que seria mais ligado à polícia militar, mas que a guarda também pode executar. E essa mesma lei, ela garante que nós tenhamos um efetivo mínimo. Isso no artigo 6º, no inciso... Deixa eu ver aqui. Aqui diz, o município pode criar por lei sua guarda municipal e que ela tem que ter no mínimo, nos municípios de 50 até 50 mil habitantes, no mínimo 0,04% da população precisa ser de guarda municipal. Ou seja, nós teríamos que ter 200 guardas municipais, 200 policiais municipais em Florianópolis, e hoje a gente tem 167. Então a gente está abaixo do que a lei federal obriga, deveria. Então, diante disso, nós pedimos audiência pública para que os remanescentes do concurso público realizado em 2015 sejam ouvidos, possam explanar e, se possível, dentro do limite prudencial dos ajustes, sejam chamados para a função. Já que eu quero... 30 segundos. Nos últimos 30 segundos dizer que numa sexta-feira, quando eu precisei acionar a guarda municipal, eu fui surpreendido que todas as viaturas da Polícia Preventiva do município estavam no norte da ilha. Ou seja, numa sexta-feira à noite, quando a sociedade precisa da Polícia Preventiva, a polícia que cuida, nós não temos nenhuma viatura, justamente pela falta de efetivo com que o comando hoje da guarda tem. Então, essa é uma matéria de extrema relevância, senhores, e essa audiência ela é muito importante. Senhores vereadores, estão inscritos ainda diversos vereadores e faltam 3 minutos. Então eu vou passar para a ordem do dia e os demais inscritos... Questão de ordem, presidente. Para a próxima sessão. Porque... Senhor presidente, como nós temos aquela prerrogativa regimental do artigo 171, que prevê quando 3 vereadores já discutiram as matérias, a possibilidade desses que estão inscritos, como é o meu caso, de abrir mão para nós aprovarmos os requerimentos, porque já vai para a terceira sessão, senhor presidente. Não, vereador Pedrão. Não são votados. Esse requerimento é o primeiro dia. Não. É o primeiro dia. Foi aprovado, ontem foi aprovado o requerimento. Então hoje também. Não. Na segunda também já tinha o requerimento. Não, o requerimento número 1 foi aprovado ontem. Não, saiu fora. Esses são os demais que não tinham sido discutidos ainda. Sim, e os vereadores que... Existem vários vereadores... E quais são os vereadores, vereador? Vereador Pedrão, vereador Afrânio, vereador Fábio, vereador Niltinho, vereador Lela, vereador Dinho, vereador Renato. Então, na próxima sessão, segunda-feira... Senhor presidente, daria para ver se os vereadores que estão em plenário, eles abrem mão, porque os que não estão já perderam a oportunidade. Então... eu não posso tirar a prerrogativa dos vereadores. Então, a votação. Para a gente aprovar, senão vai ficar só para outra semana. Vereador Pedrão, passamos para segunda-feira, porque realmente são vários requerimentos e merecem ser discutidos. Terminado o grande expediente, passamos ao... encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam registro eletrônico de presença. Registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Registro. Olha, cada um fala como pode. Questão de ordem, presidente. Solicito que os vereadores que estão fora do plenário possam adentrar, porque as matérias precisam de quórum absoluto, 16 vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu quero agradecer à TV Câmara pela mudança já no comportamento após a solicitação de ontem. Já está sendo veiculado ali na televisão para todos os cidadãos de Florianópolis a lista de presença, mas eu gostaria que a assessoria técnica da parte de informática pudessem centralizar a imagem, porque os parlamentares que estão do lado direito da tela, Miltinho, Pedrão, Lino, Rafael Dausch, Renato, Catume, Lela,
estes nós não temos nossa possibilidade de registro de presença sendo veiculada. Mas a nossa voz está sendo bem ouvida, vereador. Eu concordo, Nosso senhor presidente. pedido será atendido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Maicon Costa. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a assessoria técnica da Câmara também pudesse arrumar o cronômetro que tem ali do relógio, que a gente não consegue controlar o tempo na hora da nossa fala e a gente tem que, eventualmente, virar ali a cabeça para olhar o tempo. É uma solicitação, Será atendido, Vossa Excelência. Obrigado. Questão de ordem, vereador Paulino. Concluindo a minha questão de ordem, senhor presidente, hoje o cafezinho da Câmara deve estar bom, né? Porque até agora tinha poucos vereadores aqui e, de repente, na hora da presença... Vereador, isso não é questão de ordem. Entraram questão de ordem, vereador Lino Pérez. Senhor presidente, eu queria incluir hoje, pela lógica, seria hoje que entraria a moção de repúdio 014, que foi protocolado na segunda, eu não sei se foi lido ontem, e agora tive com a assessoria, porque senão vai perder o sentido, porque está em votação no Congresso Nacional nesse momento, a PEC, a 4302, da terceirização. Então, eu já conversei com a assessoria atrás para incluir a moção de repúdio 014, hoje. Né? Então, só semana que vem não tem mais sentido. Vossa Excelência tem que apresentar e eu colocar o requerimento. Estou solicitando. Está aqui o requerimento, está comigo, que já está lá no trás. Estou fazendo um requerimento verbalmente à moção 014 de 2017. Sobre a questão do repúdio ao projeto de lei 4302 da terceirização, que está sendo votado no Congresso Nacional. Atenção, senhores vereadores. O vereador Lino Pérez apresenta requerimento para inclusão de pauta da moção de repúdio contra o projeto de lei que fala sobre os serviços terceirizados na Câmara Federal. Senhores vereadores, concordam com a inclusão da pauta, permaneçam como se encontram. Questão de ordem. Aprovado com voto contrário da vereadora Maria da Graça, vereador Bruno, vereador Fábio Braga. Solicito a assessoria para que inclua na pauta do dia. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador Dinho. Justificar a ausência do vereador Celso Sandrini, que por motivos particulares não está presente nesta sessão. Será registrado. Passamos a presidência ao vereador Guilherme Pereira. Como é que está aqui os projetos? Vai primeiro. Então, segura aí. É verdade. Boa tarde, vereadores. Mas só daqui a 1 ano e meio daí, né? Vocês podem votar nele para em 2019. Solicito o plenário a votação dos projetos de resolução em bloco. Primeiro, segundo, terceiro. Não, primeiro e segundo. Primeiro e segundo que foram votados antes, que estão em segunda votação. Vereadores concordam, vereadores contra, aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos projetos. Projeto de resolução 1936 de 2016 do ex-vereador Luiz Carlos Aia concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Edson Steven. Projeto de resolução 1975 de 2016 do vereador Edson Lemos concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Francisco Xavier Lemos. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, os projetos. Votação nominal. Já está feita. São os dois ali de ontem. Estão aprovados os projetos de resolução 1936, 2016 e o projeto de resolução 1935, 2016. Solicito ao primeiro secretário que leia o terceiro projeto da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Solicitar o ad referendo dessas duas matérias recém-aprovadas. Solicito ao presidente da Comissão de Justiça o ad referendo.
De acordo, senhor presidente. De acordo. Solicito o primeiro secretário da leitura do terceiro projeto da pauta. Projeto de resolução 1937/2016 do ex-vereador Luiz Carlos Zaia, concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Dilmo Berger. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação o projeto. Votação nominal eletrônica. Ô, Maicon. Ô, Rafael, volta aí, cara. Ô, Rafa, o Dilmo, cara. Tu voltasse não, né, Maicon? Vou voltar não agora. É. Está aprovado o projeto de resolução 1937/2016. Senhor Luiz Carlos Zaia. Solicito ao primeiro secretário votação do quarto projeto da pauta. Projeto de resolução 1938/2016 do ex-vereador Luiz Carlos Zaia, concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Hélio Bairros. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação o projeto. Solicito aos vereadores votação nominal eletrônica. Não vou fazer isso. Rafa, o Hélio Bairros. Está aprovado o projeto de resolução 1938/2016 do ex-vereador Luiz Carlos Zaia. Solicito Zaia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Questão de ordem, vereador Pedrão também, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário a leitura do quinto projeto da pauta. Questão de ordem, presidente, por gentileza. Questão de ordem, vereador Senhor presidente, duas solicitações, senhor presidente, de imensa importância para o parlamento. A primeira delas, senhor presidente, é que a ordem dentro do plenário seja estabelecida, porque isso aqui está uma balbúrdia. O processo de votação, senhor presidente, foi uma verdadeira bagunça. O segundo, senhor presidente, é dando continuidade ao primeiro, pedindo para que os itens do regimento eles sejam seguidos à íntegra, desde a vestimenta até o comportamento para qualquer pessoa. E para finalizar, senhor presidente, não eram só dois? Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse determinar a assessoria de cerimonial desta Casa Legislativa que a Câmara só comunique os homenageados após a aprovação deste plenário. Porque o transtorno que foi causado, senhor presidente, foi gigantesco e foi um ato de extrema irresponsabilidade. Eu deixo aqui o registro, senhor presidente. Pedrão, eu discordo da sua fala. Eu como presidente dessa casa, eu discordo da sua fala. O senhor está querendo levantar uma acusação contra o plenário e contra esta presidência. Não, eu quero falar, eu discordo do que o senhor está falando. O senhor pode discordar, mas eu tenho direito de falar. Senhor presidente, foi errado a forma como foi conduzido. Todos nós sabemos. Nós não podemos repetir no ano que vem, na homenagem, essa forma. E outra, senhor presidente,
alteração no regimento interno, nós temos que sentar os 23 vereadores e corrigir imediatamente todas as falhas e colocar também um prazo para a apresentação das honrarias, assim como um prazo de votação, porque não é justo, nós estamos aprovando agora para ser entregue amanhã. Então, senhor presidente, acho que caldo de galinha, cautela e coerência não faz mal a ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado também. Solicito ao secretário a leitura do quinto projeto da pauta. Projeto de Lei 16.367/2015 do vereador Lila, denomina Praça Benta Isabel Oliveira, logradouro público do bairro Coqueiros. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo global. Solicito aos vereadores que a votação nominal eletrônica. Que projeto é esse, cara? O que tu acha? Que projeto é esse? Hein, Pedrão? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Quero declarar a minha presença aí, por favor. Justificar a presença do vereador Marquito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Também que gostaria de fosse registrada a minha presença, senhor presidente. Solicita o registro do vereador Marcelo. Esse plenário está uma bagunça pela falta de educação de senhores vereadores. Isso eu queria registrar também. Quem que é os... Precisa de 12 votos só. Está aprovado o projeto de lei 16.367/2015. Já está aprovado. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra extraordinária para logo em seguida desta apreciação dos dois projetos de honrarias aprovados em primeira votação na sessão anterior. Está encerrada a presente sessão. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Não está aberta, não está aberta. Havendo o número legal, de ordem, senhor presidente. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Ah, está travado. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Afrânio. Eu estava inscrito para explicação pessoal, Vossa Excelência interrompeu, encerrou tudo. Ninguém... Eu estava inscrito, Vossa Excelência... Não, eu convoquei uma extraordinária. Sim, mas tinha que primeiro respeitar a finalização. Senhor presidente. A finalização... Não, isso aí não. Senhor presidente, isso aí é sacanagem. Já acabou a sessão, agora a explicação vereador, vai me desculpar. Não tem. Vai me desculpar. Vereador. Eu estou me retirando da sessão. Questão de ordem, questão de ordem. Diante do golpe que Vossa Excelência dá no plenário, encerra a qualquer momento, intempestivamente. Sim, senhor, foi intempestivo, a sessão não tinha terminado. O regimento diz que se tiver vereador inscrito, tem que chamá-lo. Vossa Excelência não consultou o secretário, eu fui ao secretário, me inscrevi, Vossa Excelência sequer consultou, desrespeitou o membro da mesa diretora, Vossa Excelência sequer respeitou, deveria ouvido, perguntado e interrompeu. Questão de ordem, presidente. Vocês estão querendo? Encerrou a sessão, que é isso? Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Fazer isso, a véspera do aniversário da cidade. Pelo amor de Deus. Nunca tratei As vésperas do aniversário da este cidade. parlamento impestivamente e nunca desrespeitei nenhum vereador aqui dentro desse plenário. E o senhor à frente sabe disso. Vossa Excelência sabe disso. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lula. Senhor presidente, da mesma forma, eu só gostaria que eu me inscrevi para falar em explicações pessoais. E eu também, assim, ó, foi tão rápido essa votação desse projeto de lei que, por mais simples que seja a denominação de um espaço público, que vários vereadores ficaram até confusos na hora de votar, eu ia até me inscrever, Vossa Excelência realmente deu uma acelerada, eu queria explicar isso aqui em tribuna, não pude. Votamos, perfeito, votamos até agora explicações pessoais, até gostaria de esclarecer os demais vereadores que vieram perguntar a respeito, senhor presidente. E realmente eu gostaria de participar
até o final da sessão, como eu sempre fico do início ao final, tendo a oportunidade das explicações pessoais. Todos de os manifestar vereadores na podem tribuna. falar explicações pessoais agora na segunda sessão. Senhor presidente, quero deixar também registrado, de igual forma que eu também estava inscrito em explicações pessoais e fui impedido de utilizar. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Estavam inscritos o vereador Afrânio, o vereador Lino, o vereador Pedro de Assis, e vereador Renato e vereador Lela. Foi um ato falho do presidente, que eu peço que vocês considerem. E Questão que, de ordem, senhor presidente. Considerando o Questão de regimento, ordem, senhor na presidente. segunda-feira, os senhores vereadores podem retornar às Questão de ordem, explicações vereador pessoais. Marcelo. Espero que o presidente também tire o pé do acelerador, né, e faça com que esse secretário tenha o seu papel respeitado. Em nome do segundo secretário, em nome de todas as vossas excelências, eu peço desculpa por ter atropelado o processo de convocação da sessão extraordinária. Este presidente nunca conduziu o plenário desta forma, mas a assessoria legislativa não me comunicou que tinha explicações pessoais. Eu, como presidente, posso ceder nessa sessão as explicações pessoais aos vereadores que quiseram se pronunciar. O vereador Afrânio se levantou de forma falando que este vereador conduz impestivamente o plenário. E não é correto. Eu não conduzo assim. Peço desculpa a todos. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, só para a questão de justiça aqui, Vossa Excelência sempre conduziu a casa assim, democraticamente, e houve aí um equívoco por parte de Vossa Excelência. Eu acho que os vereadores também têm que entender, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo que conhece o presidente Guilherme Pereira sabe da maneira que ele conduz a casa, abre espaço para todo mundo. Então, acho que Vossa Excelência tem que manter um pouquinho a calma. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Maico. Eu queria corroborar com a palavra dos outros vereadores, entre eles o vereador Marcelo da Intendência, dizer que o senhor, sempre quando conduz as sessões, conduz de maneira bastante serena, que muitas vezes não é o que outros fazem quando sentam essa cadeira. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Questão de ordem. Eu queria, parabenizar o presidente por reconhecer a falha. O ato. Né? Exato, porque houve um curto-circuito na mesa diretora, e eu acho que é importante resgatar e restituir explicações agora, não é isso? Na sequência, nessa sessão, explicações pessoais, não é isso? Eu vou cedê-los. Ok. Questão de ordem, vereador Dão. Questão de ordem. Senhor presidente, quero até, inclusive, comunicar que tenho observado que Vossa Excelência conduz muito bem, tem conduzido a sessão muito bem. O que eu estranhei é que na tarde de ontem, a maioria dos senhores vereadores tinha interesse em votar essa matéria, e outros vereadores nem tanto. E, no entanto, hoje, no dia de hoje, votaram até em sessão extraordinária, que ontem tinha um repúdio tão grande com relação às matérias, e hoje votaram. Então, não foi o Vossa Excelência que perdeu. Ok. Não havendo expediente a ser lido, solicito aos senhores vereadores que façam um registro eletrônico da presença, para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, só corroborando com a fala do vereador Dalmo, uma das pessoas que mudou de opinião para que essa casa não ficasse no constrangimento foi este vereador. E o senhor não sabe o tamanho da amargura, senhor presidente, em ter que mudar um voto para que o benefício fosse do parlamento. E na minha visão, o voto que foi mudado foi dado de forma diferente do meu entendimento, porque a pessoa, eu não daria um título de cidadão honorário. Solicito para o primeiro secretário a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de resolução 1937/2016, do ex-vereador Luiz Carlos Zaia. Concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Dilmo Berger. Eu solicito ao primeiro secretário e ao plenário, se possível, a gente vote os dois em bloco, o terceiro e o quarto. Os vereadores concordam permanecem como se encontram. Aprovado, com voto contrário do Bruno Souza e do Maicon Costa. Projeto de resolução 1938/2016, do ex-vereador Luiz Carlos Zaia, concede o título de cidadão honorário do município de Florianópolis ao senhor Hélio Bairros. Vai votar os dois logo.
Ai, meu Deus do céu. Vereadores, vereadores. É chato isso aí. Vereadores. Suspenda a sessão por 2 minutos.